A psicologia das pessoas irônicas revela um comportamento muito mais complexo do que parece à primeira vista. A ironia costuma ser associada ao humor inteligente, à sagacidade e à capacidade de observar o mundo com certo distanciamento crítico. No entanto, por trás desse estilo de comunicação aparentemente leve, muitas vezes existe um mecanismo psicológico profundo que merece atenção e cuidado. Pessoas irônicas nem sempre estão apenas brincando ou sendo espirituosas. Em muitos casos, a ironia funciona como uma armadura emocional, uma forma indireta de expressar sentimentos que não conseguem ou não querem ser ditos de maneira direta. Desde cedo, aprendemos que demonstrar emoções pode gerar rejeição, julgamento ou vulnerabilidade. Algumas pessoas ao longo da vida percebem que falar abertamente sobre o que sentem não é seguro. Como resposta, desenvolvem a ironia como linguagem principal. Em vez de dizer que estão magoadas, usam comentários sarcásticos. Em vez de admitir insegurança, recorrem a piadas ácidas. A psicologia entende a ironia como uma estratégia de proteção do ego, pois permite manter uma distância emocional entre o que se sente e o que se mostra. Pessoas irônicas geralmente possuem uma percepção aguçada do ambiente e das falhas humanas. Elas observam contradições, incoerências e comportamentos repetitivos com facilidade. Essa habilidade pode indicar inteligência emocional e cognitiva elevada. No entanto, quando a ironia se torna constante, ela deixa de ser apenas uma ferramenta de observação e passa a ser um padrão de defesa. O cuidado começa exatamente aqui. Quando tudo é filtrado pelo sarcasmo, a pessoa perde a capacidade de se expressar com autenticidade e cria barreiras invisíveis nas relações. A psicologia mostra que a ironia excessiva pode estar ligada ao medo de intimidade emocional. Ao falar de forma indireta, a pessoa evita se comprometer com aquilo que diz. Se o outro se ofende, ela pode alegar que era apenas uma brincadeira. Se o comentário revela algo profundo, pode se esconder atrás do humor. Esse jogo psicológico cria uma zona de conforto para quem fala, mas confusão para quem escuta. Relações próximas exigem clareza emocional, algo que a ironia constante dificulta. Outro aspecto importante é que pessoas irônicas muitas vezes aprenderam que a crítica direta gera conflito. Em vez de confrontar abertamente, utilizam comentários irônicos como forma de expressar descontentamento. A psicologia interpreta isso como uma comunicação passivo-agressiva. O problema não está em usar ironia ocasionalmente, mas em depender dela para lidar com frustrações. Com o tempo, esse padrão gera ressentimento acumulado, tanto em quem fala quanto em quem convive. Há também uma relação entre ironia e superioridade psicológica percebida. Algumas pessoas utilizam o sarcasmo para se sentirem acima dos outros, como se enxergassem o mundo com mais clareza ou inteligência. Esse comportamento pode mascarar inseguranças profundas. Ao ridicularizar situações ou pessoas, o indivíduo evita olhar para suas próprias fragilidades. A psicologia alerta que esse tipo de ironia não constrói conexão, apenas reforça distância emocional e sensação de isolamento. Em contextos sociais, a pessoa irônica costuma ser vista como engraçada no início. Seus comentários provocam risos e admiração. Com o tempo, porém, a convivência constante com esse tipo de comunicação pode gerar desconforto. O humor passa a carregar críticas veladas, julgamentos implícitos e uma tensão difícil de nomear. A psicologia explica que o cérebro humano é sensível a ambiguidades emocionais. Mesmo quando não entendemos racionalmente, sentimos quando há algo agressivo disfarçado de piada. Pessoas irônicas também podem ter dificuldade em lidar com emoções como tristeza, medo ou frustração. Em vez de entrar em contato direto com esses sentimentos, transformam tudo em ironia. Isso cria um distanciamento emocional que impede o processamento saudável das emoções. O cuidado está em perceber que nem toda dor pode ser resolvida com humor. Algumas precisam ser sentidas, compreendidas e expressas de forma honesta para que não se transformem em amargura. A psicologia aponta ainda que ambientes familiares e sociais influenciam muito esse comportamento. Pessoas que cresceram em contextos onde emoções eram desvalorizadas ou ridicularizadas tendem a desenvolver a ironia como forma de sobrevivência emocional. Se chorar era visto como fraqueza ou falar sobre sentimentos gerava críticas, a ironia surge como alternativa segura. Ela permite falar sem se expor completamente. O problema é que esse mecanismo
útil em determinado momento da vida, pode se tornar um obstáculo na vida adulta. Outro ponto delicado é que a ironia constante pode dificultar o autoconhecimento. Quando tudo é tratado com sarcasmo, a pessoa perde contato com o que realmente sente. Ela mesma começa a não saber se está brincando ou falando sério. A psicologia entende que esse afastamento interno gera confusão emocional e pode contribuir para a ansiedade e insatisfação. A clareza emocional exige honestidade consigo mesmo, algo que a ironia excessiva impede. É importante destacar que nem toda pessoa irônica é emocionalmente problemática. A ironia saudável existe e pode ser uma forma criativa de humor e crítica social. O cuidado surge quando ela se torna o único modo de comunicação emocional. Quando não há espaço para vulnerabilidade, afeto direto ou diálogo sincero, a ironia deixa de ser leve e passa a ser uma barreira. Compreender a psicologia das pessoas irônicas é essencial para não romantizar um comportamento que, em excesso, pode esconder sofrimento. Por trás de muitas frases irônicas existem sentimentos não expressos, necessidades não atendidas e uma dificuldade real de se mostrar como se é. Reconhecer isso não significa condenar a ironia, mas entender seus limites. Afinal, relações saudáveis não se constroem apenas com inteligência e humor, mas com verdade emocional e coragem de se expor. Ao aprofundar a psicologia das pessoas irônicas, torna-se evidente que esse comportamento não surge do nada. Ele é construído ao longo do tempo como resposta a experiências emocionais específicas. Muitas dessas pessoas aprenderam que ser direto demais pode trazer consequências negativas como rejeição, confronto ou sensação de exposição excessiva. A ironia, então, aparece como um meio-termo entre falar e não falar, entre revelar e esconder. É uma forma de comunicação ambígua que permite dizer algo importante sem assumir totalmente o peso emocional daquilo que está sendo dito. A psicologia explica que esse tipo de comunicação cria uma sensação de controle. Ao usar a ironia, a pessoa mantém o domínio da situação porque sempre pode negar a intenção real da fala. Se alguém questiona ou se sente ferido, a resposta costuma ser que era apenas uma brincadeira. Esse mecanismo protege contra a vulnerabilidade, mas também impede a construção de confiança profunda. Relações saudáveis exigem clareza, e a ironia constante embaralha essa clareza emocional. Outro ponto central é que muitas pessoas irônicas têm dificuldade em lidar com conflitos de forma direta. Em vez de expressar desagrado, frustração ou limites de maneira clara, recorrem a comentários irônicos que carregam críticas implícitas. A psicologia classifica esse padrão como comunicação indireta e potencialmente passivo-agressiva. O problema é que esse tipo de comunicação raramente resolve conflitos. Pelo contrário, tende a prolongar tensões e gerar ressentimentos silenciosos que se acumulam ao longo do tempo. Existe também uma ligação entre ironia e medo de rejeição. Ao não se posicionar claramente, a pessoa reduz o risco de ser rejeitada por aquilo que realmente pensa ou sente. Se a reação do outro for negativa, ela pode se distanciar emocionalmente dizendo que não falava sério. Esse comportamento cria uma falsa sensação de segurança emocional, mas cobra um preço alto. A longo prazo, a pessoa começa a se sentir incompreendida, mesmo sendo ela mesma quem evita se mostrar por inteiro. A psicologia observa que pessoas irônicas frequentemente se sentem deslocadas emocionalmente. Elas participam de interações sociais, fazem comentários engraçados e são vistas como inteligentes ou espirituosas, mas internamente sentem uma certa desconexão. Isso acontece porque a ironia impede a troca emocional genuína. Quando tudo é filtrado pelo sarcasmo, sentimentos como afeto, tristeza ou necessidade de apoio não encontram espaço para se manifestar de forma saudável. Outro aspecto delicado é a relação da ironia com a raiva reprimida. Muitas pessoas irônicas carregam frustrações antigas que nunca foram elaboradas emocionalmente. Em vez de expressar essa raiva de forma direta, ela aparece disfarçada em comentários irônicos, piadas ácidas e observações críticas. A psicologia alerta que emoções reprimidas não desaparecem sozinhas. Elas encontram saídas indiretas, e a ironia pode se tornar uma dessas saídas, criando um clima constante de tensão emocional nas relações. A ironia também pode funcionar como uma forma de evitar responsabilidade emocional. Ao falar de maneira ambígua, a pessoa não precisa sustentar totalmente o que diz. Isso dificulta diálogos maduros, pois não há um ponto claro a partir do qual se possa construir entendimento.
O outro fica sem saber se deve levar a sério, se deve se defender ou se deve rir. Esse estado de incerteza gera desgaste emocional e enfraquece vínculos ao longo do tempo. A psicologia destaca ainda que pessoas muito irônicas tendem a ter dificuldade em pedir ajuda. Admitir fragilidade exige comunicação direta e exposição emocional, exatamente o que a ironia evita. Em vez de dizer que estão cansadas, tristes ou sobrecarregadas, fazem piadas sobre o próprio sofrimento. Isso pode até parecer autoconhecimento, mas na prática funciona como uma barreira que impede o acolhimento genuíno. Quem escuta não sabe se deve oferecer apoio ou apenas rir junto. Em ambientes profissionais e familiares, a ironia excessiva pode gerar mal-entendidos constantes. Comentários que deveriam ser leves acabam sendo interpretados como críticas, enquanto críticas importantes são tratadas como piadas. A psicologia mostra que esse padrão confunde limites e expectativas, criando relações instáveis. Com o tempo, as pessoas ao redor passam a se proteger emocionalmente, reduzindo a proximidade e a espontaneidade. É importante ressaltar que a ironia não é o problema em si. O cuidado está no uso automático e inconsciente desse recurso. Quando a pessoa não consegue mais se expressar de outra forma, a ironia deixa de ser escolha e passa a ser prisão emocional. Ela protege no curto prazo, mas limita no longo prazo. A maturidade emocional envolve ampliar o repertório de comunicação, aprendendo quando brincar e quando falar com clareza. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para transformá-lo. A psicologia sugere que pessoas irônicas se beneficiam muito do desenvolvimento da consciência emocional. Aprender a identificar o que se sente antes de falar reduz a necessidade de esconder emoções atrás do sarcasmo. Isso não significa perder o senso de humor, mas equilibrá-lo com honestidade emocional. Se você percebe esse comportamento em si mesmo ou em pessoas próximas, este conteúdo pode ser um ponto de partida importante. Continue acompanhando, deixe o like para apoiar o canal, compartilhe com alguém que precisa entender melhor esse tema e se inscreva para não perder o próximo bloco, onde vamos falar sobre os impactos profundos da ironia na saúde emocional e como transformar esse padrão em uma comunicação mais saudável e consciente. No estágio final da análise da psicologia das pessoas irônicas, torna-se essencial compreender os impactos desse comportamento na saúde emocional a longo prazo. Quando a ironia se torna o principal meio de expressão, ela passa a moldar não apenas a comunicação com os outros, mas também o diálogo interno da própria pessoa. Aos poucos, o indivíduo começa a tratar seus próprios sentimentos com sarcasmo, desvalorizando dores, necessidades e fragilidades como se não fossem legítimas. Esse afastamento interno cria um vazio difícil de identificar, pois tudo parece estar funcionando normalmente na superfície. A psicologia explica que a mente humana precisa de validação emocional para se organizar. Emoções ignoradas ou ridicularizadas não desaparecem, elas se acumulam. Pessoas irônicas frequentemente vivem uma contradição interna. Por fora demonstram controle, inteligência e humor afiado, mas por dentro sentem cansaço emocional, irritação constante ou uma sensação difusa de insatisfação. Como não aprenderam a falar diretamente sobre o que sentem, muitas vezes nem percebem de onde vem esse mal-estar. Outro efeito importante da ironia constante é a dificuldade de criar vínculos emocionalmente seguros. Relações profundas exigem previsibilidade emocional. Quando alguém nunca sabe se o outro está falando sério ou brincando, o cérebro entra em estado de alerta. Com o tempo, as pessoas ao redor passam a se proteger, evitando conversas mais sensíveis ou profundas. Isso gera um ciclo silencioso de afastamento. A pessoa irônica sente que ninguém a entende, enquanto os outros sentem que não conseguem se aproximar de verdade. A psicologia também aponta que a ironia excessiva pode afetar a autoestima. Embora muitas pessoas usem o sarcasmo como sinal de superioridade intelectual, internamente isso pode esconder uma autocrítica severa. Ao ironizar tudo, inclusive a si mesmas, essas pessoas evitam reconhecer conquistas, qualidades e limites reais. Tudo vira piada, inclusive a própria dor. Esse padrão dificulta o desenvolvimento de uma autoestima estável e compassiva. Com o passar do tempo, a ironia pode se transformar em amargura. Quando frustrações não são expressas de forma saudável, elas se acumulam e mudam de forma. O humor perde leveza e passa a carregar ressentimento. Comentários antes engraçados se tornam cortantes. A psicologia alerta que esse processo costuma ser inconsciente.
A pessoa acredita que apenas está sendo sincera ou realista, quando na verdade está expressando dores antigas não resolvidas. No campo da saúde mental, a ironia constante pode funcionar como um bloqueio ao cuidado emocional. Pessoas que usam sarcasmo para falar de tudo tendem a minimizar sinais de sofrimento psicológico. Ansiedade, tristeza e esgotamento são tratados como exagero ou motivo de piada. Isso dificulta a busca por ajuda, pois admitir que algo não vai bem exige abandonar a máscara do humor. A psicologia mostra que muitas pessoas adiam o cuidado emocional justamente por não saberem como falar seriamente sobre si mesmas. Transformar esse padrão não significa eliminar a ironia da vida. O objetivo é torná-la consciente. A diferença entre ironia saudável e ironia defensiva está na intenção e na frequência. Quando a pessoa reconhece o que sente e escolhe brincar com isso de forma leve, a ironia pode ser criativa e libertadora. Quando ela usa o sarcasmo para fugir de emoções, ele se torna um obstáculo. O primeiro passo é aprender a pausar antes de falar e se perguntar o que realmente está sentindo naquele momento. A psicologia sugere que desenvolver comunicação emocional direta é um processo gradual. Pessoas irônicas não precisam se tornar excessivamente emotivas ou perder o humor. Elas precisam ampliar o repertório. Aprender a dizer "estou cansado, isso me magoou" ou "preciso de ajuda" são habilidades emocionais que podem ser treinadas. No início, isso gera desconforto, pois envolve exposição. Com o tempo, porém, traz alívio e fortalece relações. Outro ponto essencial é aprender a tolerar a vulnerabilidade. A ironia protege contra o medo de ser julgado, mas também impede experiências profundas de conexão. Quando a pessoa se permite ser vista como é, com dúvidas e sentimentos reais, descobre que a vulnerabilidade não afasta necessariamente. Muitas vezes, aproxima. A psicologia mostra que relações mais seguras se constroem quando há espaço para a verdade emocional, não apenas para a inteligência e humor. Também é importante desenvolver autocompaixão. Pessoas irônicas costumam ser duras consigo mesmas. O sarcasmo interno funciona como uma crítica constante que impede o descanso emocional. Aprender a falar consigo de forma mais gentil reduz a necessidade de usar ironia como escudo. Isso não significa se levar excessivamente a sério, mas se respeitar emocionalmente. Ao compreender a psicologia das pessoas irônicas, fica claro que esse comportamento não é defeito de caráter, mas uma adaptação emocional. Em algum momento da vida, a ironia foi útil. Protegeu e ajudou a sobreviver emocionalmente. O problema surge quando ela se torna permanente e impede o crescimento. Reconhecer isso é um ato de maturidade psicológica. No fim, o cuidado com a ironia é um convite ao equilíbrio. É possível ser inteligente, crítico e bem-humorado sem esconder sentimentos atrás de piadas. É possível rir do mundo sem se afastar de si mesmo. A psicologia mostra que a verdadeira força emocional não está em nunca se expor, mas em saber quando baixar a guarda. Quando a ironia deixa de ser defesa e passa a ser escolha, ela recupera sua leveza. E a pessoa recupera a capacidade de se conectar consigo mesma e com os outros de forma mais honesta, profunda e saudável.